Deram uns 2 ou 3 bom dias, podem dar mais um bom dia. Obrigado, gente. Olha, nós nos abraçamos aqui, pelo menos os visitantes receberam uns 2 ou 3 abraços, como o pastor José pediu, mas vai ser bom, apesar de ter uns claros aqui no nosso auditório, que você cumprimente alguém ao seu lado, só lembrando o seguinte, eu já tenho dito daqui, você já deve ter guardado, acho que é Provérbios capítulo 15, se não for capítulo 15, está por ali pelo livro de Provérbios com absoluta certeza. É um verso que diz assim: o olhar de amigo alegra o coração. Então tem que ser um olhar de amigo, não pode ser aquele olhar carrancudo. As boas novas fortalecem até os ossos. Melhor remédio contra a osteoporose. Você pode aplicar esse remédio bendito santo na direção de alguém. De preferência, na direção de uns 2, 3, 4, 5, 6. Pode fazer à vontade. Em nome de Jesus. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Você tem muito boa nova para ministrar na direção de alguém ao seu lado. Obrigado, gente. Gente querida, vamos nos assentar então, está ótimo, você pode continuar abraçando, despachando, ministrando boas novas aí, abundantemente, na direção de alguém. Olha, vocês que estão habituados aqui a participar desse nosso culto da manhã, devem ter sentido falta daquele momento especial que a gente faz, em geral, somente de manhã, da oração de gratidão. Nós vamos fazer agora. E eu pedi aqui na nossa liturgia para a gente deixar esse momento para agora, porque eu gostaria de ler com vocês alguns textos dos Salmos. Eu escrevi aqui nesse papelzinho mal escrito com minha letra garranchuda, vários textos do livro de Salmos, e você que é leitor habitual das Escrituras poderia escrever, sem exagero, algumas dezenas de textos em que, naquelas maravilhosas orações dos Salmos, são oferecidas no coração do salmista, escritor, alternativas a uma atitude que é a atitude natural diante das pressões da vida. Quais são as atitudes naturais diante das pressões que a gente sofre? Por exemplo, o ressentimento. Você recebe uma pancada assim, fica troncho, meio caído de alguém de quem você esperaria o bem e o bom. A atitude mais natural é a atitude do ressentimento. A vida espancando você dia e noite com um montão de tribulação, de problema, a atitude mais antinatural possível seria a atitude da gratidão. O mais natural seria você se tornar uma pessoa amarga, né? Desesperançosa de tudo e de todos, de Deus, da palavra, achar que nada disso funciona. Então, os salmos oferecem essas benditas alternativas a um comportamento, a uma reação, a uma atitude que seria o mais natural diante das pressões que a vida nos impõe. As coisas, os nossos próprios problemas, pecados, as nossas fraquezas, o contexto, a conjuntura, os outros, enfim, o inferno. E essas alternativas são variadas, mas eu quero destacar para a gente orar em seguida 3 clássicas. Você as conhece muito bem. Alternativas que são, de maneira maravilhosa, na Escritura, oferecidas com uso do que eu acho, das minhas lições de português, já faz um bocado de tempo, que sejam conjunções. Eu não tive tempo de consultar o Google ou perguntar a dona Liane, os professores de português aqui, Lúcia Molina, mas acho que são conjunções coordenativas alternativas, ou adversativas, alguma coisa assim. Uso de porém, todavia. Teve gente que se lembrou do Enem, vocês se lembraram do Enem. Não fala disso não, né? Mas acho que é alguma coisa desse jeito.
uso de porém o tempo todo, um comportamento natural, a reação natural diante do peso, das pressões sendo descrita no texto dos Salmos. De repente o salmista interrompe a narrativa e diz: eu, porém, vou fazer de uma outra forma diante de Deus. Eu vou ler esses poréns aqui para vocês e cito aqui a referência. Se você quiser, você anota rapidinho para em seguida a gente orar com essa disposição diante de Deus no nosso coração. A primeira alternativa que o texto de Salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150, oferece é a alternativa antagônica, a antítese, a descrença, a desesperança, ao ceticismo. É a alternativa da fé, é a confiança apesar de tudo e de todos. O salmista diz, por exemplo, no capítulo 13, verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Ele diz, o autor do Salmo 31, versículo 6, diz assim: eu, porém, confio no Senhor. Tem gente que confia em carros, no poder dos outros, dos cavaleiros, ou simplesmente descrede tudo. Diz o salmista, Salmo 31, verso 6, eu, porém, confio no Senhor. Salmo 55, que é um salmo super dramático, de um homem, Davi, que descreve várias situações, traição, pressão na família, na vida, os seus amigos agindo de maneira traiçoeira contra a sua vida, a violência campeando no meio da cidade. Parece a descrição super atualizada dos dias que a gente está a viver. Ele diz no Salmo 55, verso 23, eu, todavia, confiarei em ti. Então, para a gente orar agora, nós juntos, nessa manhã tão gostosa e especial, a primeira alternativa, que é uma atitude, é uma decisão que você toma diante de Deus, diante da vida, e para si mesmo, é a oposta à opção natural de descrer, de deixar de crer, de viver com um coração árido e cético relativamente às promessas de Deus, como se elas estivessem a falhar. É a alternativa da insistência na fé. Eu, porém, confio no Senhor. Eu, todavia, confiarei em ti. Vejam que salmo lindo. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Vocês não acharam bonita a expressão? Eu sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Insisto em confiar no Senhor. Salmo 52, versículo 8. Quanto a mim, porém, vai ser diferente. É um comando que você pode dar, deve dar diariamente para o seu coração, diante da vida, diante de um quadro escuro e sombrio. Não quero ser lúgubre aqui nessa palavra, bem ao contrário, mas, gente, a barra está pesadíssima. É ou não é verdade? Sei que você já está cansado de ouvir falar disso, mas, gente, não está fácil, não. De todo jeito, em todo lugar, notícia ruim para tudo quanto é canto, quando você pensa, não, sai, né? Como é que os pentecostais gostam de dizer? Está amarrado, mas a vitória completa e definitiva vai acontecer lá no fim. Por aqui, diz a teologia muito apropriadamente, a nossa designação é igreja militante. O combate é severo, é sério. Então, como alternativa ao ceticismo, declare para o seu coração esse comando bendito. Alternativa da fé. Quanto a mim, confio no Senhor. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa do meu Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Amém, gente querida? Então, um amém muito mais consistente do que esse. Amém?
Maravilha. Então nós vamos orar com essa alternativa da fé no nosso coração. Quanto a mim, confio no Senhor. Existe uma segunda alternativa, que é desdobramento de quem decide confiar no Senhor. É a alternativa da oração. E quantos textos maravilhosos embutem essa alternativa nos Salmos. Veja só comigo aqui, dos muitos que você pode depois anotar na sua devocional e registrar. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Salmo 55, outra vez, versículo 16. A alternativa do salmista seria guerrear de volta, devolver na mesma medida a traição de que ele havia sido vítima, pressionar usando as mesmas armas com as quais havia sido pressionado. Mas ele diz, eu, porém, invocarei a Deus. A alternativa escolhida pelo meu coração vai ser a de buscar a presença de Deus mais do que nunca. Está pesado, está difícil, estão pressionando, estão traindo, estão acusando, estão roubando. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Que coisa maravilhosa. Só pode optar por uma alternativa dessas quem fez a primeira das opções, a escolha da fé. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aqui existe implicitamente uma declaração de fé, vocês não acham? Vou orar e essa oração de invocação ao Senhor vai funcionar. O Senhor vai me salvar. Outro texto, Salmo 69, verso 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Senhor, olha, os adversários, as adversidades, quanto a mim, porém, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Qual é o tempo favorável para a gente orar? Agora, daqui a um segundo, daqui a uma hora, depois, à tarde, à noite, o tempo todo. Porque as circunstâncias desfavoráveis estão à sua volta o tempo todo. Então, é o mesmo de Hebreus capítulo 4, a fim de acharmos graça e obtermos misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Cada vez que eu olho para aquele texto, eu digo, Senhor, a oportunidade da Tua graça se manifestar na direção da minha vida é agora e o tempo todo, até a eternidade. A opção da oração. Eu escolho orar. Orar, orar, orar. Eu escolho crer, confiar no Senhor. Estou falando em nome de vocês. Amém, gente querida? E escolhemos confiar. E escolhemos orar. Vejam só mais um texto lindo. Capítulo 88 do livro de Salmos, versículo 13. Mas eu, Senhor, a conjunçãozinha aqui, mais, adversativa, alternativa, sei lá. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Mas eu, Senhor, alternativamente a outras possibilidades de não crer, de não confiar, de não buscar, de buscar socorros outros que não no Senhor, mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Que maravilha! Olha, gente, querida e preciosa, dia 6 de novembro, sem ser amanhã, a outra segunda, tá certo? O calendário aqui, vocês sabem, 2 neurônios só têm enorme dificuldade de trabalhar simultaneamente falando uma mensagem e lembrando no calendário. E que dizem que as mulheres têm 2 neurônios só, mas eu estou absolutamente convencido, por experiência pessoal, quem tem 2 neurônios são os homens. As mulheres devem ter alguns milhões, tá certo? Mas isso posto, fechado parênteses, dia 6 de novembro, é segunda-feira, sem ser amanhã, a outra. Vamos começar aqui, não é muito longo não, é um mesinho só, um mesinho e meio quebrado, do dia 6 de novembro ao dia 1º de dezembro, quem puder, eu sei que muita gente pode, quem não puder não tem problema.
ora na sua casa e tudo. Mas quem puder, vem aqui para a igreja às 6 da manhã, para a gente ter esse refrigério maravilhoso e antecipar antemanhã, como diz o salmista, a nossa oração diante do Senhor. Tá bom, gente? Um mesinho só corrido, tem sido tão bom. A gente tem feito desde o ano passado, o pastor José já tinha implantado essa prática anos atrás, e agora a gente começou de novo, pouquinho, não é muito, você vem, ora, sai abençoado para o seu dia de modo muito especial. Então, dia 6 até dia 1º, nesse meio tempo haverá 2 vigílias. Aqui, vigília é modo de dizer, porque é das 9 às 11h30 da noite só, enchendo aqui esse nosso salãozinho de cristal. Tá bom, gente? Mas eu, quanto a mim, porém, faço a ti em tempo favorável a minha oração, e capítulo 88, verso 13, a gente já leu. Finalizando essa opção da oração, uma frase só que me encanta no Salmo 109. O salmista diz simplesmente o seguinte, depois você lê o salmo inteiro, Salmo 109, verso 4. Eu, porém, oro. Eu, porém, oro. Simples e objetivo assim. Eu, porém, oro. Um caos, o mundo pegando fogo, tudo de cabeça para o ar. Diz o salmista, eu, porém, oro, como a gente vai fazer agora. Eu, porém, oro. A primeira alternativa, então, é a alternativa da fé. Eu confio no Senhor. Segunda alternativa, a da oração, decorrência, desdobramento direto de uma opção pela fé. Eu vou orar, vou insistir, vou invocar o nome do Senhor. Finalmente, o que a gente tem exercitado aqui, procurado exercitar coletivamente aos domingos pela manhã. A alternativa da gratidão, que alivia a alma, que é também uma expressão de fé, que não é absolutamente uma expressão sadomasoquista, de quem gosta de sofrer, ou gosta de ver os outros sofrendo, e agradece porque o mundo está pegando fogo. Não, eu agradeço porque neste mundo que pega fogo, Deus não perdeu o controle. Agradeço pelo Senhor, que tem nas suas mãos todas as coisas, reina o Senhor. Eu louvo o nome do Senhor como escolha, atitude alternativa à ingratidão, ao esquecimento, à amargura, ao ressentimento e tantos outros sentimentos que podem invadir a nossa mente, a nossa alma nas situações de pressão. A escolha pela gratidão e pelo louvor. O salmista diz assim no Salmo 52, verso 9, que a gente tinha acabado de ler. Ele prossegue naquele verso que eu citei há pouco, da oliveira verdejante, dar-te-ei graças para sempre, esperarei no teu nome, que é bom. Eu vou te dar graças para sempre, porque o Senhor é bom. Salmo 59, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Vejam só, o salmista está dizendo, eu vou louvar o Senhor por suas virtudes, pelo que Ele é, não exatamente pelo quadro horroroso que eventualmente esteja envolvendo a sua vida, mas é porque nesse quadro que pode ser horrível, complicado, presentemente muito insatisfatório, você sabe que a mão forte do Senhor está ali para acudir você, para sustentar você, para trazer você de pé, apesar da pressão e do tamanho das ondas contra a sua vida. Verso 16 do Salmo 59. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da angústia. Ele não está agradecendo pelas coisas que geraram angústia, mas está dizendo, o Senhor tem sido meu alto refúgio, minha forte proteção no dia da angústia. Realismo maior do que esse texto não pode haver. Não é o joguinho da Poliana, não, o mundo é rosa, está tudo ótimo, tudo, não está tudo bom não. Está pesado, está complicado. Tem angústia, tem motivos objetivos para pressionar a sua vida e eventualmente levar você a um estado de angústia e de medo.
Mas diz o salmista: eu, porém, cantarei a tua força, não a minha, e as tuas misericórdias, porque o Senhor me tem sido alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 71, versículo 14. Quanto a mim, a alternativa da gratidão: esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais, mais e mais. Porque você professa, expressa uma palavra de gratidão e de louvor a Deus, minuto seguinte virá uma pressão que eventualmente vai fazer você ser tentado a reagir, como a gente costuma dizer, na carne, naquela força bruta, dizendo as últimas, para quem eventualmente você acha que é, quem sabe, a carteira de identidade promotora da sua angústia naquela circunstância particular especial. Então diz o salmista: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Novamente, a fé, ele diz: eu vou esperar, eu vou confiar no Senhor sempre, o tempo todo, desdobrando-se na gratidão e no louvor. Cada vez que a gente se apresenta diante de Deus com gratidão e com louvor, essa é genuinamente uma expressão de confiança e de fé. Eu vou esperar sempre, resultado disso, te louvarei mais e mais. Salmo 115, versículo 18, e então nós vamos orar. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. A nossa atitude coletiva, diz o salmista, Salmo 115, verso 18. Nós, porém, alternativamente, a nos transformarmos numa comunidade insossa, paradona, sem vida, sem graça, sem vibração, sem energia, sem gratidão, sem paixão, diz o salmista, nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém, gente preciosa e querida? Então, podem vir aqui para a gente encerrar com 3 atitudes que marquem muito a nossa vida, o tempo todo, o dia todo, todos os dias. A atitude da fé. Eu, porém, confiarei no Senhor. A atitude da oração. Eu, porém, oro. A atitude da gratidão e do louvor. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Todo o tempo, todos os dias, em todas as circunstâncias, as muito difíceis, as insuportavelmente difíceis, eu, porém, bendirei o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o grande, o glorioso nome do Senhor, que tem sido nosso alto refúgio em tempos de luta e no dia da nossa angústia. Senhor bendito, nós louvamos o teu nome com o nosso coração festivo, apesar de tudo. O Senhor tem sido nosso alto refúgio no dia da nossa angústia. Bendizemos o teu nome para sempre e optamos na dependência completa do Espírito do Senhor, em confiar no Senhor apesar de todas as coisas. Confiamos no Senhor. Nós, porém, confiamos no Senhor e não no braço do homem e não nos nossos próprios recursos, não nas nossas possibilidades pessoais. Nós, porém, confiamos no Senhor. Nós oramos, invocamos o Senhor, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui, Senhor, há pedidos e há expressões muito variadas de gratidão, porque o Senhor tem sido o nosso socorro e o nosso alto refúgio, porque o Senhor coleta lágrima a lágrima das que são vertidas pelos nossos olhos,
O Senhor as recolhe todas no seu odre santo. O Senhor conta os nossos passos quando sofremos perseguições. Por isso te damos graças, porque o Senhor vela pelos simples, porque habitamos no abrigo do Altíssimo, porque descansamos à sombra do Onipotente, porque temos o braço do Senhor pelejando a nosso favor. Por isso te louvamos para sempre e bendizemos o teu nome. Buscamos a tua face, Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve. Por isso te amamos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Essa é a disposição da nossa alma hoje, Senhor. Sustenta-nos assim pelo teu Espírito, por teu poder. A cada dia aviva a fé, a confiança no Senhor na vida dos teus filhos e filhas nesse lugar. A cada dia, Senhor, por teu Espírito Santo, traz ao nosso coração as palavras, as expressões de oração que devemos fazer, porque não sabemos orar como convém, mas intercede a cada dia conforme a tua palavra e a tua promessa por nós. Senhor, e enche o nosso coração, a nossa mente, a nossa memória, inunda-nos por completo de gratidão, de louvor ao Deus da nossa vida. Celebramos nessa manhã radiosa a tua infinita misericórdia, a tua grande graça sobre nós. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, o Deus bendito e eterno e todo-poderoso. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode voltar para os seus lugares. Vou pedir para o pastor Vande vir aqui.